Madison, o que é a escrita de sinais e como ela me ajuda, mesmo que eu seja um iniciante na Libras, esteja tendo dificuldade para aprender, mesmo que eu já esteja aprendendo a Libras há algum tempo e tenha dificuldade para memorizar os sinais, ou até mesmo seja um intérprete de Libras e queira preparar as minhas interpretações? A escrita da língua de sinais, chamada também de sign writing aqui no Brasil, cujo sinal é este aqui, né, que vem da ideia de escrever a Libras, né? Ela é uma escrita fantástica. A possibilidade de você escrever a Libras faz com que você possa fazer o registro daquilo que você quiser, do sinal. Você pode escrever um sinal, você pode escrever uma frase, você pode escrever um texto direto em Libras, sem passar e sem depender do português. E por que que isso é tão importante e tão poderoso? Para e pensa comigo. Quando a gente entra para a escola, a primeira coisa que a gente começa a aprender é como é que a gente escreve o nosso nome, nome dos nossos pais, o nosso endereço, e aí você começa a escrever palavras do seu dia a dia, das coisas que você tem em casa, desse ambiente de casa, e de repente você começa a escrever frases, um pequeno texto, uma história, e uma das maiores descobertas da humanidade, uma das maiores invenções da humanidade é justamente a escrita. Porque com a escrita você consegue registrar os seus pensamentos. Hoje em dia, com a facilidade de vídeo, de áudio, a gente continua escrevendo, os livros continuam aí, né? E quanto mais tempo passa, embora as tecnologias vão mudando, a gente continua com novas formas de escrita. Então, nada substitui a escrita. O áudio tem o uso dele, o vídeo tem o uso dele, mas a escrita continua sendo o principal meio de comunicação hoje. Tudo depende, tudo gira em torno da escrita. E lá atrás, quando eu estava aprendendo a Libras, a forma como eu tinha de fazer anotações da Libras era com palavras do português. Então, eu ia escrever o sinal de casa, por exemplo, aí eu tentava descrever como é que fazia. Então, eu escrevia lá assim, 2 mãos espalmadas, palmas concêntricas, né, que está assim inclinado, se tocam na ponta dos dedos 2 vezes. Mas até eu escrever isso aí tudo, eu tinha o maior trabalho do universo. E no final das contas, às vezes eu pegava minhas anotações ali e eu não conseguia entender direito aquilo que eu tinha escrito ali. Às vezes eu até entendia, mas eu não conseguia ter certeza de que o sinal que eu estava fazendo estava sendo feito da forma correta, da forma adequada. E isso acabava fazendo com que eu ficasse limitado ali na minha escrita, ficasse limitado naquilo que eu queria fazer, né? E a alternativa era o quê? Desenhar os sinais, desenhar as coisas. Mas eu não sou desenhista, então acabava fazendo com que ficasse muito difícil ter um registro rápido, ali, uma anotação rápida dos sinais, daquilo que eu queria, né? E aí chegou um dia em que eu conheci a Raquel e eu tentei reproduzir, nesse primeiro contato com a Raquel, o que me disseram que era a escrita da Libras. Então, eu escrevi as palavras tudo com letras maiúsculas, porque me disseram que a Libras se escrevia com letras maiúsculas. E eu ia lá escrevendo e tal, e eu vi que para a Raquel não fazia diferença nenhuma eu estar escrevendo dessa forma. Não estava claro para ela realmente o que significava aquilo que eu estava escrevendo. E aí eu percebi que aquilo ali era o português e não a Libras. E aí eu comecei a perceber, nessa época aí, por causa disso, de que a Libras é uma língua independente do português. E aí eu fiquei com essa interrogação na minha cabeça, mas como que se escreveria a Libras então? E eu não tinha uma resposta para isso na época, até que, algum tempo depois, eu descobri, por acaso, inclusive, a escrita da língua de sinais, o Sign Writing, e através dessa escrita, nossa, mudou o jogo completamente. Então, eu costumo dizer que a forma mais simples, prática e efetiva de qualquer pessoa aprender a Libras ou se aprofundar na Libras, independente do nível que a pessoa tem, é realmente a escrita da língua de sinais. Por quê? Pare e pensa comigo. Quando você escreve uma palavra no português, o que você está fazendo ali é codificar e decodificar a língua. Ou seja, tudo aquilo que você está escrevendo, você tem que
na sua cabeça você pensa sobre a palavra, é como se você ouvisse a palavra ali na sua cabeça e você vai lá e escreve. Quando você lê, você está lendo aquelas letras em português, mas na sua cabeça vem assim a frase, vem exatamente aquilo que você está pensando, né? Então, quando você faz isso na Libras, é exatamente esse processo que está acontecendo. Você começa a pensar direto na Libras, para então você fazer as suas anotações na Libras, de forma direta. Quando você vê a escrita da língua de sinais ali, os sinais escritos, você consegue imaginar aquilo acontecendo na sua mente. Então, eu comecei a namorar a Raquel, e a Raquel é surda hoje, minha esposa, eu ficava pensando como é que seria o nosso dia a dia em casa, como é que seria essa nossa comunicação escrita, quisesse deixar um bilhete para ela, como é que eu faria? E a escrita traz exatamente essa possibilidade. Agora, embora a maioria das pessoas não tenha esse contato diário com o surdo no dia a dia, é justamente a escrita que permite literalmente você colocar ali no papel a sua mão, a sua impressão ali no papel, você poder fazer as suas anotações. Então, por exemplo, aqui, eu vou escrever o meu sinal aqui no papel e vou mostrar aqui para que você consiga imaginar aqui com mais facilidade. Aqui, ó. Então, aqui está escrito o meu sinal. Então, esse círculo aqui representa a cabeça. Esse traço aqui representa o meu nariz. Essa mão aqui representa essa configuração de mão. São 3 dedos. É branquinho aqui porque eu estou vendo a palma da minha mão. É como eu estou vendo. Então, eu estou vendo essa parte aqui da minha mão. Eu escrevo assim. E esse asterisco que está do lado de fora aqui indica que a minha mão está tocando nesse lugar. Então, assim, esse é o meu sinal na Libras. É assim que as comunidades surdas me conhecem, percebe? Então, aqui, talvez esteja espelhado aí para você que está me vendo, mas aqui está escrito o meu sinal na Libras. Então, é muito rápido, é muito fácil, é muito prático de escrever. E existe uma forma ainda de escrever isso de forma mais simplificada ainda, mais abreviada ainda. Então, aqui, ó, você consegue ver aqui, ó. Percebe? Então, a escrita da língua de sinais, ela mudou a forma como eu enxergava a Libras. Mudou por completo. Então, para quem está começando, é uma forma de você escrever os sinais, fazer as anotações dos sinais que você está aprendendo agora, já escrever as primeiras frases, já começar a se ambientar em realmente como que é essa lógica da Libras. Para quem já está tentando aprender Libras há algum tempo e sabe que, no fundo, você acaba esquecendo os sinais, acaba tendo dificuldade de montar a frase em Libras. Mas, com a escrita de sinais, você consegue escrever exatamente como que é a frase, como que é o sinal na Libras. Então, isso traz inúmeras possibilidades. E mesmo para profissionais da área, para o professor, para um intérprete de Libras. Eu lembro que um dos grandes desafios de quando eu estava ali no dia a dia interpretando a Libras, eu estava, às vezes, com uma equipe ou sozinho, eram muitos sinais específicos, muitos sinais mesmo. E aí, às vezes, eu ia preparar uma interpretação e eu preparava, pesquisava os sinais e tal que eu ia precisar, mas, de repente, chegava lá e esquecia os sinais. E quando eu comecei a aprender a escrever a Libras, eu comecei a ter o meu próprio glossário, minha própria anotação ali. Então, eu pegava o papel ali, eu tinha pesquisado alguns sinais de alguma temática específica, eu ia lá e eu escrevia isso. E, ao escrever esses sinais ali, às vezes eu nem precisava de consultar isso de novo. Era como se eu tivesse escrito isso aí no meu cérebro. É incrível a escrita de sinais. Ela traz a possibilidade de você literalmente talhar a Libras no seu cérebro. É incrível, é indescritível. E é algo que você precisa de vivenciar para você conseguir captar a profundidade disso que eu estou explicando aqui. E eu vivenciei isso. Então, foram muitas vezes que eu me preparei para uma interpretação, eu chegava lá e, de repente, bum, estava tudo ali na minha mente. Quando eu estava fazendo a faculdade de Letras Libras, por exemplo, no final do curso, eu tinha um TCC, um trabalho de conclusão do curso, que era fazer a tradução de um artigo científico, de um livro, para Libras. E o que eu fiz? Eu peguei aquele texto ali e eu comecei ali de forma direta. Eu fui traduzindo direto para Libras, de forma escrita. Eu fui escrevendo ali tudo aquilo direto na Libras, sem passar pelo português. Então, tinha um artigo no português, eu fui pensando como é que isso seria na Libras e eu fui escrevendo. E foi muito engraçado. Eu fiz isso por mais ou menos umas 2 a 3 páginas do artigo. E aí, de repente, quando eu fui filmar isso para Libras,
e eu fui ouvindo uma leitura desse texto ali em português, eu não precisei de ficar pensando na hora como é que eu ia fazer a tradução. Foi automático. Parecia que eu tinha memorizado tudo aquilo que eu tinha escrito. Então, fluiu, assim, de forma muito natural a minha sinalização. Foi muito prático, foi muito rápido de eu conseguir fazer a sinalização. A minha filmagem ficou muito mais simples. Eu vivenciei isso em muitos ambientes diferentes. E para o próprio ensino da Libras, né? Tudo aqui na Universidade da Libras, quando eu e Raquel fazemos as anotações, nossos planos de aula e tudo mais, tudo a gente escreve direto em Libras. Então, é um outro nível, né? Eu não dependo do português para planejar algo em Libras. Eu penso direto em Libras, então eu escrevo direto em Libras, eu leio direto em Libras, então tudo a gente faz aqui pensando diretamente em como que seria na Libras. Então, é um nível de aprofundamento muito prático e muito simples ao mesmo tempo, porque é divertido, é lúdico. Então, isso acaba envolvendo diversas áreas diferentes do cérebro. Então, a escrita da língua de sinais é justamente isso, né? Esse sinal aqui, por exemplo, você faz as duas mãos assim. Então, aqui eu escrevi já uma mão. Escrevi essa mão aqui. E aí eu coloco a outra mão aqui do lado. Então, aqui eu já tenho as duas mãos juntas aqui escritas, né? Que seria isso aqui. Aqui. E agora eu vou colocar dois asteriscos, que são esses dois contatos. Percebe? Então, aqui eu tenho um sinal escrito completo. Simples, prático, efetivo. Eu não dependo de como é que é a mão para cima, a mão para baixo, dar uma volta. Eu não preciso disso. Eu consigo colocar aqui de forma direta. Como que isso aqui funciona? Como que a Libras realmente funciona? E se você, de alguma forma, esse conhecimento e essa nossa conversa aqui de hoje trouxe mais clareza para você no seu desenvolvimento na Libras, se de alguma forma esse conteúdo aqui, você aprendeu algo novo, você descobriu coisas novas, que fez sentido para você e você entendeu, deixa o seu curtir aqui abaixo, seu joinha, para eu saber que você entendeu. Deixa aqui o seu comentário também, dizendo aquilo que mais chamou a sua atenção, o seu maior aprendizado aqui hoje também, eu quero saber. Começa a sua pergunta. E segue a gente aqui também no YouTube, para que você possa estar mais inteirado, possa ser avisado em primeiríssima mão. Clica lá em se inscrever, para você ser avisado em primeiríssima mão quando a gente publicar novos conteúdos exclusivos aqui no canal. E segue a gente também lá no Instagram, @Universidade da Libras, porque lá você acompanha o dia a dia meu com a minha esposa Raquel. E lá pelo site, você pode adquirir o livro Escrita de Sinais e Mistérios. Site universidadedalibras.com.br. Te vejo do outro lado.